Bom, essa é a segunda aula de 5 sobre ponteiros e alocação dinâmica. Nós falamos sobre ponteiros e endereços na primeira parte e na segunda parte nós vamos falar de alocação dinâmica em si, onde eu vou mostrar como utilizar o malloc, como utilizar o free, a sintaxe para utilizar os dois, o que eles fazem, o que implica. E eu espero que vocês deixem comentários se algo não ficar claro e não hesite em deixar suas dúvidas, né, me enviar pelas redes sociais. Se alguma coisa não ficou clara, porque eu posso acrescentar mais material antes do final da aula, tá ok? Então é isso, espero que vocês gostem. Então esse aqui é o terceiro exemplo, já eu alocando 1.c. A ideia é mostrar os conceitos e agora nós vamos começar a aplicar esses conceitos para que você tenha um bom entendimento, porque eu tenho certeza que você só vai entender realmente como isso funciona quando você começar a escrever os seus programas. Mas o objetivo da aula é justamente expor os conceitos para que você comece a ter contato com essa ideia, principalmente porque a maioria das linguagens modernas não trabalha com ponteiros e às vezes é difícil de trazer essa noção de espaço em memória, endereço, alocação de memória. Então a ideia dos exemplos é passar um a um e trabalhar com isso. Então, olha só, eu vou colocar um breakpoint aqui na linha 8. Meu programa, simplesmente eu pego o std.io, o stdlibh, normal, main. S é um ponteiro para o tipo char, que eu inicializo com nullptr também. Faço um F5. Olha só o que vai acontecer. Chego aqui, quanto que vale S? 0. Por quê? Porque eu disse que S vale no pointer. Quando eu faço o F10, ele vai dizer, antes da alocação, vale 0. E agora eu vou mostrar para vocês como alocar a memória. Então, em C, para alocar a memória, eu tenho que chamar uma função chamada malloc. Eu chamo de malloc, tem gente que chama de malloc. Você pode chamar como você quiser, desde que você escreva malloc. Sem espaço e sem ponta. E ela recebe como parâmetro quantos bytes você quer alocar na memória. Mas primeiro, o que é alocar a memória? Quando o seu programa começa a rodar, ele é carregado pelo sistema operacional e normalmente você não pensa muito em memória, porque isso é meio que automático. Ele vai ser carregado, as variáveis que você criou, elas já têm um espaço em memória dedicado para elas e você não toca nessa parte de alocação de memória manualmente. Em C, você tem que fazer isso quando você trabalha com alocação dinâmica. Então, por exemplo, se eu quero guardar caracteres na memória, eu preciso alocar, eu preciso reservar um espaço na memória para colocar esses caracteres. Então, aqui no caso de S, eu estou dizendo para ele o seguinte, ó, eu quero 50 bytes, reserve 50 bytes na memória e retorne o endereço do início desses 50 bytes. Então, a função malloc ela vai retornar um ponteiro. Como ela retorna um ponteiro, ou seja, um endereço para uma variável qualquer, para uma área em memória, eu vou guardar na minha variável ponteiro S. Então, se eu executo aqui o malloc, veja que agora o S não vale mais 0, ele vale 7B, 74B0, que é um endereço que foi retornado pelo malloc. Agora eu vou imprimir o S, ele vai dizer o quê? 7B, 74B0, ou seja, agora eu tenho um endereço em memória onde eu posso colocar 50 bytes. Se você não aloca e tenta acessar esse endereço, normalmente o sistema operacional, se você estiver apenas lendo, ele não vai te importunar tanto. Salvo em alguns casos onde ele vai gerar o segmentation fault, como nós já vimos na aula anterior. Mas se você tentar escrever em algo que você não alocou, é uma fórmula para problema. Então, sempre que você precisar utilizar um espaço em memória, você tem que declarar uma variável nesse espaço ou você tem que reservar esse espaço utilizando malloc ou uma outra função que vai reservar esse espaço para o teu programa. Então aqui eu reservei 50 bytes. Como que a gente sabe que são 50 bytes? A gente não sabe, é o teu programa que vai dar sequência e você como programador que tem que ter isso aqui na cabeça. Eu aloquei 50, eu posso usar esses 50 bytes como eu quiser e no final você como programador tem a responsabilidade de chamar uma outra função chamada free, que faz o inverso do malloc. Então quando eu faço free S, eu estou dizendo para ele o seguinte, olha, pega essa área que eu reservei em S e libera para o resto do programa ou para um outro programa no teu computador utilizar. Quando eu faço a alocação com malloc e se eu chamo free para tudo que eu chamei malloc, o meu programa não tem memory leak. O que é memory leak? É quando você perde memória. O que é perder memória? Você perde memória do computador? Eu quero 100 bytes aqui, 100 bytes, 100 bytes, 100 bytes, mas você nunca libera essa memória. O que vai acontecer? Dependendo do número de vezes que você faz isso, o teu computador vai ficar sem memória. E ou ele trava ou ele mata o teu programa. Hoje em dia, nos sistemas operacionais modernos, normalmente ele vai matar o teu programa se ele consumir muita memória.
O leak é quando você perde o controle dessa memória, ou seja, você faz o malloc, mas você não faz o free. Eu tenho um exemplo de perda de memória, você não precisa se preocupar com isso agora, mas é um problema bem fácil de ter e difícil de perceber, exige uma atenção especial. O básico é o quê? Alocou, você desaloca. Aloco com malloc, desaloco com free. Então eu vou liberar aqui e pronto, meu programa executou. Vou passar agora para o segundo exemplo. Bom, aqui nós vamos fazer alguma coisa útil. No primeiro exemplo, eu simplesmente aloquei 50 bytes, imprimi o endereço da alocação, mas eu não fiz nada de especial, né? Então, nós vamos agora fazer um programa onde o programa em si vai perguntar quantos elementos eu quero ler e vai guardar num vetor dinâmico, que eu posso pegar e dizer para ele, olha, eu quero 10 elementos, 20 elementos, 40 elementos, e ele vai reservar uma área em memória suficiente para guardar esses elementos. Então, vou botar aqui o breakpoint na linha 10 e vou fazer um F5. Estou utilizando aqui o scanf para manter o programa simples, que eu não queria colocar aquela nossa função, porque nós não aprendemos ainda a criar bibliotecas, então eu vou utilizar aqui o scanf trivial. Vou dizer aqui para ele que eu quero 10 elementos. Faço Enter. O que vai acontecer? Eu li para n elementos, que é uma variável inteira qualquer, utilizei o scanf, a gente sabe que tem problema, mas para este exemplo aqui é suficiente. E agora eu vou utilizar o malloc que nós aprendemos no exemplo anterior. Só que eu preciso de uma ajuda do C para calcular quantos bytes eu preciso guardar. Aí você tem que lembrar da função sizeOf que nós aprendemos na aula passada, onde eu peço sizeOfInt e ele provavelmente vai me retornar 4 aqui, porque eu estou no MingW no Windows, 64 bits, o int guarda 4 bytes. Então quanto de espaço eu preciso para guardar 10 elementos em memória? Eu preciso de 10 vezes o tamanho de int, provavelmente 40 bytes ele vai calcular aqui. Como é que eu escrevo isso em C? Eu passo para o malloc sizeOfInt, que é o tipo, e multiplico pelo número de elementos que eu perguntei aqui no scanf. Quando eu faço isso, eu vou receber um endereço, 74B0, que eu posso utilizar os 40 bytes que eu reservei. Então, eu vou popular esse endereço como se fosse um vetor. O que eu estou fazendo? Eu pego uma variável i, a partir do 0 até a quantidade de elementos, ou seja, isso aqui é para fazer i variar de 0 até 9. Por que de 0 até 9? Porque o n elementos é 10, e isso aqui vai fazer mais ou menos o que o range do Python faz. E aqui que começa a ficar legal. O a é um ponteiro para inteiro. Então, se eu utilizo o colchete, o nome do ponteiro, seguido do colchete, significa que eu posso utilizar o ponteiro como se fosse um vetor. Então, se eu passo a de 0, é como se eu estivesse acessando o quê? O primeiro elemento do vetor a. Mas o a é um ponteiro. Por trás dos panos, ele está fazendo isso aqui. Conteúdo de a mais i, que é a aritmética de ponteiro. E aí eu atribuo o conteúdo. Então, a de i igual a i vezes 2. Então, a sintaxe aqui ela volta quase ao normal. Se eu tivesse declarado um vetor de 10 elementos, eu estaria escrevendo da mesma forma. Mas eu sei, devido à linha 10, que eu estou trabalhando com um ponteiro. Então, int pointer a. Elemento 0, elemento 1, elemento 2, e vou atribuir um por um. Vou executar aqui. Pronto, ele atribuiu todo mundo. Os meus watches aqui não estão mais funcionando. Eu vou colocar aqui quanto que vale o a de 0. Ele vai me dizer. Quanto que vale o a de 1? Ele também vai me dizer. Porque eu peguei o índice e multipliquei por 2. Então, quando era 0, 0 vezes 2 é 0. Quando ele passa a ser 1, 1 vezes 2 vai dar 2. Se eu peço o a de 3, ele vai me dar 6. Porque 3 vezes 2 dá 6. Mas eu posso acessar com a mesma sintaxe de um vetor normal. Se eu tivesse declarado um vetor de 10 elementos em C, eu estaria acessando da mesma forma. E agora eu vou imprimir. Veja que para imprimir, eu estou utilizando a mesma noção. Se você olhar apenas aqui na linha 16 a 19, você não tem nem como dizer que se A é um ponteiro ou um vetor. A sintaxe é a mesma. Então aqui agora eu vou imprimir. Então 0 vale 0, 2, 6, 8, 10 e assim vai. Com isso eu tenho um vetor dinâmico que eu posso utilizar quantos elementos eu quiser. Como eu aloquei com malloc, eu termino o meu programa chamando free. E agora meu programa terminou. Vou remover os endpoints. Vou executar o programa de novo com F5. Vou deixar ele rodar. Número de elementos. Quero 100 elementos. Vamos ver se funciona. Ele criou o vetor com 100 elementos que vai do 0 ao 99. Então, do 0 ao 99. E eu boto no conteúdo de cada elemento o dobro do índice. Então, 99 vezes 2, 198. Aparentemente está certinho. O que você não pode esquecer aloquei no início com malloc, tenho que liberar com free no final.
Ah, mas é na main, isso aqui vai ser liberado. Isso é uma outra história que a gente pode contar numa outra aula. Por enquanto, você tem que se habituar a chamar o free para tudo que você chama malloc. Então vamos passar aqui para o alocando 3. No alocando 3, nós vamos criar uma função que trabalha com strings, e a ideia é o quê? Eu vou chamar essa função e vou passar um número de caracteres que eu quero repetir, e ele vai gerar uma string com esse tamanho. Então, por exemplo, se eu passo me dê 10 iguais, ele vai criar igual 10 vezes e vai me retornar essa string. Tá certo? Como é que eu escrevo essa função? Eu chamei a função de replica. Aqui nos meus includes eu botei o stdlib, stdio e o string. O string porque eu preciso usar o mainset, o stdio porque a gente sempre precisa do printf do resto, e o stdlib para poder ter o malloc, o free, tudo que vem com eles. Tudo bem? Então nós vamos precisar desses 3 includes. Então a função replica, ela recebe um caractere que eu chamei de modelo, e como segundo parâmetro ela tem a quantidade. O que eu vou fazer? Eu sei que cada byte ocupa um caractere. E eu sei também que uma string em C, se eu quero uma string com 10 caracteres, eu preciso alocar um espaço para o /0 também. Então, se eu preciso de 10 caracteres, eu tenho que alocar quantos? 11. É por isso que no malloc eu estou dizendo o quê? Me dê quantidade mais 1 byte. Então, se eu peço 10 do igual, ele vai pegar 10 mais 1, 11, ele aloca e retorna para S um espaço com 11 bytes. Agora eu vou utilizar uma função chamada mainset. O que a mainset faz? Ela recebe 3 parâmetros. Aqui eu estou dizendo, a partir do endereço apontado por S, set, ou seja, atribua o valor modelo pelo número de bytes especificado no terceiro parâmetro, que no meu caso aqui é quantidade. Então, se eu passo modelo igual e a quantidade 10, ele vai pegar o primeiro elemento de S e vai botar igual. Vai pegar o segundo elemento igual 10 vezes e vai terminar. Só faz isso. O mainset ele não trata o /0 no final. Então no meu código eu venho aqui que o S de quantidade é igual a 0. Por quê? Quando eu gero uma string em C, eu tenho que terminar essa string com 0, senão eu não posso imprimir, eu não posso fazer nada com ela. Foi isso que nós vimos na outra aula. Então esse código aqui simplesmente gera uma string dinâmica, onde eu passo o tamanho da string como quantidade e o caractere que eu quero repetir como modelo. Então vamos ver como é que eu uso isso aqui na main. Declaro S, botei S como nulo, que eu preciso botar um valor, e vou agora gerar strings de 1 a 10 caracteres, onde S vai ser o resultado da função replica. Olha só, a função replica retorna um char pointer. Quando eu faço return S, eu estou retornando quem? O endereço que eu consegui aqui no meu malloc e que eu trabalhei nas linhas seguintes. Então, o S aqui já é a string pronta com /0 no final, que eu uso como uma string qualquer. Então, eu posso passar para o printf normalmente. E o que eu não posso esquecer? Do free. Ah, mas eu não fiz o malloc aqui. E é isso que é complicado no C. Você tem que entender o que a função replica fez. Você tem que entender que replica te retorna um ponteiro. E você tem que entender que, como replica alocou memória, você tem a obrigação de liberar essa memória no final. Essa obrigação, ela não é feita pela função replica, ela vai ser do programador que está chamando replica. E isso de uma biblioteca para outra, isso de um programador para o outro, muda. E é aí que os bugs em si começam a se proliferar. Por quê? Quando é você que está fazendo o código inteiro, não tem problema. Você acaba trabalhando dentro de um padrão, então você aloca, retornei um ponteiro, eu sei que eu tenho que liberar, o ponteiro é meu. Quando você trabalha com bibliotecas, às vezes você não pode liberar. E às vezes você tem que alocar antes de passar para essa função. E isso muda de uma biblioteca para outra. É por isso que em linguagens mais modernas, como o Rust, eles têm o conceito de posse do ponteiro ou da referência. E quando você chama uma função, você tem que trocar a posse, tá certo? Mas isso já é uma outra história. Em C a gente não tem isso. Então, a segurança aqui em C é você que tem que saber que a replica chamou o malloc, então você tem que chamar o free. Ah, por que eu estou chamando o free aqui? Por que eu não posso chamar o free depois do for? Cada vez que você chamar o replica, ele vai chamar o malloc. Então, se eu chamo aqui no meu loop 9 ou 10 vezes o replica, eu tenho que chamar 9 ou 10 vezes o free. Por quê? Se eu chamo 10 vezes o malloc, eu tenho que chamar 10 vezes o free. A equivalência entre eles é de 1 para 1. Fez malloc, faz free. Fez malloc, faz free. Então, vamos rodar isso aqui. Vou fazer um F5. Ele imprimiu entre colchetes as strings. Então, se eu passo 1, quando o i vale 1, ele gera com 1 caractere, com 2 caracteres, com 3, e assim vai. Se eu passo aqui um caractere diferente, vamos colocar aqui pontinho. Tá? Eu vou aumentar aqui para 20. Ele vai mudar também e vai gerar várias strings. Essa função hoje em dia
talvez não faça muito sentido, mas era muito comum quando a gente gerava relatório e trabalhava com modo texto, ter que gerar aquelas barras no final. Então você precisava dessas barras de tamanhos diferentes. Era uma das funções, das primeiras funções que você tinha que fazer para gerar relatório, né? Então aqui eu mudei de 1 até 20, até menor que 20, e ele vai gerar os caracteres conforme eu pedi. Ou seja, ele vai pegar o ponto e vai replicar uma vez, duas vezes, três vezes. Ele vai imprimir e vai liberar, vai imprimir e vai liberar. Quando você chama o free S, você está realmente liberando S. Você está dizendo o seguinte: ó, computador, não vou mais trabalhar com S. Não conte. Você pode fazer o que você quiser com o endereço que tinha em S. Ele não me pertence mais. Então aqui no código eu não estou mais mexendo em S. Quando eu preciso mexer com S novamente, eu chamo novamente a função replica para obter um novo valor que foi retornado pelo malloc. Vamos rastrear essa função aqui. Só as primeiras execuções. Então aqui eu tenho um malloc. Então quanto que é a quantidade? A quantidade é 1. Eu peço para ele fazer a alocação em S. Então S aponta para 694E90. Está aqui o PR. Qualquer coisa que tem lá na memória, ele não inicializa. Chamo o main7 para dizer para ele: olha, coloca o pontinho, que é o valor de modelo, uma vez, a partir do endereço de S. Aí olha só como a primeira letra aqui vai mudar. Pronto, o que era P agora virou um ponto. E o segundo caractere, como essa string só tem um caractere que eu posso imprimir, eu tenho que colocar o 0. Então, S de 1, aqui eu estou utilizando o ponteiro como se fosse um vetor. Então, S de 1 igual a 0. Pronto. O Visual Studio Code reconhece que isso aqui é uma string, ele já até nem mostra o /0. Mas se você clicar aqui no Xedit, ele vai mostrar aqui o ponto, que está aqui na representação ESC ponto, mas em número, em hexadecimal é o 2E ou o caractere 46, seguido do 0. Posição 0 do vetor, posição 1 do vetor, porque S é um char, pointer. E eu vou retornar quem? Vou retornar o valor de S. O valor de S é quem? 694E90. Então, 694E90 é esse endereço daqui, do primeiro byte. Então, o endereço 694E90 é esse valor que está dentro da variável S. Quando eu faço conteúdo de S, ou quando eu acesso S como se fosse um vetor, eu estou dizendo para ele o seguinte: olha, a partir desse endereço 694E90 em memória, mais 1 byte, mais 2 bytes, faça tal coisa. Então, aqui no caso, eu botei S de 1 igual a 0, ele veio em S de 1 e botou o 0 aqui. Quando a variável é do tipo char, ele vai avançar byte a byte, porque o tamanho do byte é um char. Se for um tipo maior, tipo um int, que ocupa 4 bytes, ele vai avançar de 4 em 4. Eu tenho um exemplo depois mostrando como é que é o int na memória, mas por enquanto dá. Eu retorno S, o valor de S aqui você pode ver que é 694E90, que eu posso imprimir e eu vou liberar. Veja que quando eu fiz o free, o endereço antigo continua lá na memória. Eu não mudei o endereço. Inclusive já tem uma outra coisa lá. Então o sistema operacional precisou usar a memória, ele já fez outras coisas. Chamo de novo a função, vou obter um novo valor para S. Agora é 694E90 e vou fazer de novo. Agora o conteúdo já tem pontinho, pontinho, que eu botei os dois pontinhos lá. Coloco o 0 no final, gerei a minha string com 2 caracteres. E vou continuando. Então quando eu fio free S, o endereço foi reutilizado. Chamo a função, agora com 3. Estou utilizando o mesmo endereço porque eu estou alocando e desalocando, mas isso não é garantido. Você pode ter endereços diferentes a cada vez que você chama um malloc. Tá? Então, você não pode escrever o seu programa contando, por exemplo, que mallocs sucessivos vão te retornar endereços sucessivos, porque a implementação do malloc ela depende da biblioteca que você está utilizando. Isso pode variar de um compilador para o outro e mesmo de uma versão para outra do computador. Então, do compilador. Então você não pode contar com isso. Então o main7 vai lá, seta os 3 pontinhos. Aí eu venho aqui em S de 3. Então S. Quando eu peço aqui a memória. Isso é um problema do Xviewer, tá? Ele não é tão real time quando a gente pensa. Então aqui eu venho e coloco o pontinho. 2E, 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 2E. Que a quantidade agora é 4. Aí no quinto posição, que eu dou o índice 4. Né, começa com 0, então o quinto vai ser o 0. Aí eu venho aqui e coloco S de 0. E retorno. E vou imprimir os 4 pontinhos. Então você pode fazer isso
com calma, mas você tem que começar a entender essa sintaxe. Como eu falei, não é complicado, mas como é a mesma coisa, com significados diferentes, em posições diferentes do teu programa, isso demora um tempo até entrar na cabeça, mas não é complicado. É simplesmente detalhado demais, ou seja, você tem realmente que prestar atenção em como está escrito, onde está escrito, o que tem naquele endereço em memória e assim por diante. Mas não é um assunto super complicado. Mas é muito fácil de errar. Bom, quando nós fizemos aqui no terceiro exemplo a função replica, eu fiz char, replica, char asterisco replica, ou seja, replica retorna um char pointer. E eu fiz o modelo e o int, são parâmetros normais que eu vou passar aqui por valor. No quarto exemplo, eu estou passando um pouco diferente. Eu estou dizendo o seguinte, ó, eu não vou retornar o ponteiro, mas agora eu estou passando o ponteiro por referência. Aí você vai ver que aparece aqui 2 asteriscos no S. O que é isso aqui? É o ponteiro para ponteiro. Então você tem que juntar uma caixa a mais, você tem um ponteiro que aponta para um outro ponteiro. E os parâmetros restantes são iguais. O que isso me permite? Da mesma forma que eu fiz com a função troca no segundo exemplo, eu consigo agora modificar o valor dentro do ponteiro, da mesma forma que a gente modifica uma variável normal. Então aqui no meu programa eu faço o S, char pointer no pointer, o for continua o mesmo, só que na hora de chamar a função replica, ao invés de passar apenas S, eu passo o endereço de S. Ah, mas você disse que não precisava passar o endereço de S, porque como S é um ponteiro, ela já guarda o endereço. Só que eu não estou passando para onde S aponta, até porque S está apontando para nulo. Quando eu passo o endereço de S, eu estou dizendo o seguinte, aonde S está na memória. Então é um ponteiro para ponteiro, que a função replica vai receber aqui com 2 asteriscos, ponteiro para ponteiro. Cada vez que você falar ponteiro, você coloca um asterisco. Então, o endereço de um ponteiro é um ponteiro para ponteiro. Vou colocar o breakpoint aqui, vou fazer F5. O que o debugger vai mostrar para a gente? S está apontando para lugar nenhum. Vou apagar aqui os meus watchers, que eles não fazem mais sentido. Vou perguntar agora dele o seguinte, escuta, para onde está apontando? Onde está S na memória? Endereço de S. Qual é o valor de S? 0. Vou chamar agora a função replica. Vou fazer um F11 para entrar na função. Se você fizer um F10, ele executa e já vai para a linha seguinte. Se você fizer um F11, ele vai linha a linha dentro da função. Então, aqui no pointer de S, então veja que o meu S agora ele é um pouco diferente, né? Porque aqui eu estou trabalhando com S, que é uma variável local de replica. Não é esse mesmo S daqui, tá certo? E agora eu vou dizer o seguinte, olha, tá vendo para onde S aponta? Vou fazer o seguinte, vou modificar isso aqui. Vou dar a letra para Z para ficar mais clara. Funcionar do mesmo jeito. Mas evita você ter que pensar que tem S dentro e fora. Então, vou começar de novo. Fiz um outro F5. Fiz agora um F11. Quando ele chega aqui, você vê que S está fora de escopo. Dentro da função, S não existe. A função aqui, o que ela sabe? Ela conhece Z, ela conhece modelo e quantidade, que são os parâmetros que você passou aqui. Z vale 5FFE90, né? E se eu voltar aqui para main, tá? Ou seja, aqui eu tenho call stack. Isso aqui é uma coisa que a gente não tinha utilizado ainda no debugger, mas é a pilha de chamadas. Então, quando meu programa começa, eu começo executando a função main, que na linha 17 vai chamar a função replica. Quando isso acontece, ele bota na pilha. Depois eu vou explicar melhor o que é pilha. Então, a main chama a função replica. Se eu clico aqui no call stack da main, o debugger vai me mostrar os valores dentro de main. Então, em main, S existe. Você pode ver que o valor de S aqui ele é mostrado. Então, você tem que o endereço de S é 5FFE90, mas ele aponta para nada, porque eu inicializei char pointer aqui null, como nós fizemos. Quando isso vem para a replica, olha que Z está com o endereço na memória, onde eu guardei a variável S. Lembra, S aponta, vou voltar aqui para o main, S aponta para nada, e S está na memória na posição 5FFE90. Quando eu volto para a replica, eu tenho que Z vale exatamente o endereço onde S está guardado na memória, 5FFE90. Então o que vai acontecer aqui? Na main, como eu alterei o conteúdo de Z, você pode ver que o valor de S, quando eu volto para main, já está alterado. Então, Z e S são a mesma coisa na memória. 5FFE90, volto aqui para a réplica, 5FFE90.
Quando eu faço conteúdo dizer igual a malloc, eu estou colocando o resultado disso aqui dentro de S. Depois eu faço main set. Qual é o ponteiro? É o conteúdo de Z, que é o endereço que eu acabei de alocar. E eu faço modelo e quantidade como eu fiz anteriormente. Coloco o /0 no final. Quando chega aqui eu tenho em S um igual, que eu vou imprimir. E eu sei que eu fiz um malloc, eu faço free. Depois disso, eu vou passar para 2, passo o endereço de S, que é o mesmo, recebo 2 espaços, imprimo e faço free. Então a função continua funcionando como antes, mas em vez de retornar o endereço, eu passei S por referência. Como é que eu passo S por referência? Eu boto ponteiro para ponteiro. Então esse é o primeiro exemplo, a gente vai vendo nas outras aulas como utilizar isso e diversas formas de utilizar isso. Esse tipo de exercício é muito importante que você execute linha a linha, que você entenda cada item. Por que eu passei endereço S aqui? Por que aqui é apenas S? Por que aqui é asterisco S? Por que aqui é asterisco, asterisco Z? Isso tudo tem que estar muito claro na sua cabeça, porque o entendimento do resto do curso depende do entendimento desses termos. E como eu falei no início, nós vamos utilizar coisas simples várias vezes, mas se você não entende a diferença entre um asterisco S e um endereço S, o S sem nada, o S com colchetes, fica complicado de ler o código seguinte, ok? Bom, esse foi o fim da parte 2. Eu queria pedir uma ajuda para vocês para divulgar os vídeos, porque tem muito pouca visualização. E sozinho com as minhas redes sociais eu não consigo atingir mais pessoas. Então, se você puder divulgar na sua escola, no grupo da universidade ou entre os amigos, já é uma grande ajuda. Por que divulgar? Porque se eu receber dúvidas durante a gravação do vídeo, fica mais fácil de responder e mesmo fazer outros vídeos só para tirar as dúvidas, né? Depois que eu terminar de gravar, não quer dizer que eu não possa gravar, mas vai ficar mais difícil. Então, o que a gente conseguir divulgar agora, melhor. É isso. Na próxima parte, nós vamos ver structs e todo o material da aula 6 já está no site. Você encontra todos os links, todos os endereços na descrição do vídeo. Obrigado e até a próxima.